Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica da Escola Dominical, Lições Bíblicas da CPAD. Desta feita, vamos estudar a lição de número 6, que tem como tema o Ministério de Apóstolo, lição do dia 9 de maio de 2021. Louvo a Deus pela sua vida. Quero já aproveitar a oportunidade para pedir para que você se inscreva no nosso canal, dê aí o seu like e compartilhe este vídeo para que mais vidas possam ser alcançadas, mais pessoas possam aprender mais da palavra do Senhor através do nosso canal. Aleluia! Então, o nosso texto áureo da lição de hoje está escrito em Efésios capítulo 4 e o versículo 11, que nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Já a verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Muito bem, o ministério de apóstolo, bem interessante esta lição, e nós vamos já fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está escrita em Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 16. É o texto base da nossa lição de hoje. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Graças a Deus. Então, está exposta aí, lida a leitura bíblica, o texto base da nossa lição de número 6, que tem este tema tão importante nesta lição, que é o ministério de apóstolo. Nesta lição, nós estudaremos esse ministério que já adentra nos dons ministeriais a partir da lição deste domingo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais. Estão aí escritos na nossa introdução: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, nós veremos nessa lição o quanto esses ministérios, eles são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão que foi ordenada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos adentrar estudando os dons ministeriais, começando pelo apóstolo, por esse ministério, este ministério de apóstolo. Veja bem, importante aqui já fazer uma observação, que na próxima lição nós vamos estudar acerca do profeta, o dom de profeta, o dom de profecia,
Da mesma forma, como não existe mais profeta de ofício, a Bíblia diz que os profetas duraram até João, não é? Então, o João Batista foi o último profeta com este ofício de profeta. Hoje, o que nós temos, e vamos ver na próxima lição, é o dom espiritual, o dom de profecia. Costumamos chamar de profeta aquele que tem o dom de profecia, porém, há um sentido completamente diferente do ofício de profeta que durou até João. Da mesma forma, nós vamos ver nesta lição de hoje, não é, este dom ministerial de apóstolo e os detalhes, o porquê nós não temos, assim como os 12 que Jesus escolheu, a nomenclatura, embora utilizamos, não podemos dizer que é igual, logicamente. Bom, o tópico número 1, o colégio apostólico. O termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolo origina-se do verbo apostolein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Esse é o significado do termo apóstolo, aqueles que foram enviados por Cristo. Nós temos que, no Novo Testamento, né, ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo, ele é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador. Hoje, desde a igreja primitiva, homens de Deus são enviados pela igreja para pregar a palavra de Deus para salvar o homem perdido. Da mesma forma, estes homens do Antigo Testamento que foram enviados, nós vamos ver que eles têm também este nome, podem e foram chamados de apóstolo, até porque nós já podemos utilizar o exemplo de Paulo, que foi chamado de apóstolo e nós o chamamos de apóstolo Paulo. Todavia, ele não foi ali um dos 12, embora tenha recebido a sua missão diretamente de Jesus, que nós vamos ver no decorrer da lição. O subtópico de número 2, o colégio apostólico. Na verdade, esse subtópico número 2, ele traz o mesmo tema do tópico principal, o tópico de número 1. Bom, entende-se por colégio apostólico aquele grupo de 12 discípulos que Jesus escolheu, ou foram convidados por Jesus. A Bíblia nos informa que Jesus, ele, após passar uma noite em oração ali no monte, quando amanhece o dia, ele começa a escolha dentre aqueles que já andavam com ele, dentre aqueles que já o seguiam, ele ali escolheu 12 para fazer parte desse que o autor aqui da lição chama de o colégio apostólico. O autor da lição, ele ainda faz questão de enfatizar que os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos e nem foram, não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Veja, nós vamos inclusive ver agora no subtópico número 3, porque é importante aqui, saliento, fazer esta correlação já entre o subtópico 2 e o subtópico 3. O subtópico 3 diz a singularidade dos 12. Ou seja, esses 12 aqui que foram escolhidos por Cristo, eles têm uma singularidade, eles são únicos pela forma como eles foram escolhidos e comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais que são encontrados no livro de Atos dos Apóstolos e, consequentemente,
nas epístolas paulinas. Então, nós podemos aí já fazer esta relação entre o subtópico 2 e o subtópico número 3. Nós temos esse colégio apostólico, que foi a escolha de Jesus, dos 12, homens que, embora eles não eram perfeitos e, inclusive, eles tinham profissão, eles não foram formados para serem apóstolos, eles não passaram por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha pleno conhecimento da lei, era um homem letrado e conhecia bem a religião, conhecia bem a religião hebraica. Da mesma forma, agora, estes 12, eles aprenderam aos pés de Jesus. Embora Paulo tenha aprendido aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia, né, a doutrina da palavra de Deus, no entanto, estes homens aqui, eles aprenderam diretamente do próprio Salvador, do próprio Jesus. E por que não dizer, eles aprenderam do próprio Deus? Porque Jesus era e é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, na singularidade dos 12, temos aqui algumas particularidades desses apóstolos. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, como já havíamos falado. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Assim que Jesus iniciou o seu ministério, após o batismo, que quando ele inicia oficialmente, estes homens começam a andar com Jesus e, a partir daquele momento em que Jesus ora para os escolher, eles são separados, chamados, comissionados para fazer parte desse colégio apostólico. E terceiro, receberam autoridade do Senhor. Eles receberam um mandato específico para continuarem, para darem prosseguimento à obra de evangelização, revestido para expulsar demônios, para curar os enfermos, pregar o evangelho a toda criatura. Se nós atentarmos para o apóstolo João, na sua primeira carta, ele faz questão de dizer, olhe, não somente o que eu ouvi, mas as nossas mãos apalparam o verbo da vida. João estava ali deixando claro para os seus ouvintes e os seus leitores que ele não estava falando de coisa que ele ouviu falar. Ora, se o ouvir falar em Israel já era tão importante, era obrigação das famílias passarem o conhecimento para os seus filhos, ensinarem a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua descendência. O que dizer agora de que estes homens que eram ensinados, aquilo que eles aprendiam dos seus pais, eles passavam para os seus filhos, que passavam para a próxima geração e assim sucessivamente. Agora não. João, ele disse, eu estou falando aqui, não que alguém me contou, não foi o meu pai que me contou, não foram os meus antepassados que trouxeram essa história, não. Eu estou falando daquilo que eu vi, eu estou falando daquilo que eu presenciei, eu estou falando de um Jesus que eu toquei, eu estou falando de um Jesus que eu abracei. Glória a Deus. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus que foi pregada pelos primeiros apóstolos, e aqui nós temos, enfim, este colégio apostólico, esse colégio, essa separação única, essa singularidade que tem aqui esses 12 que foram escolhidos pelo Senhor. O verdadeiro apostolado, ele é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Glória a Deus. Então, assim como ele foi enviado pelo Pai, da mesma forma ele envia também aqueles homens e nos envia até hoje. Glória a Deus. Então, estes homens, para concluirmos esse primeiro tópico, estes homens, eles foram enviados, que além de testificar
da ressurreição de Cristo com poder. Aleluia! Veja, além de tudo que eles viram, né, eles puderam repassar, eles puderam testemunhar, não somente do ministério, mas também da ressurreição de Jesus. Eles viram Jesus ser morto, eles viram Jesus ser sepultado, e eles também presenciaram e conviveram com o Cristo ressuscitado. E para finalizar este primeiro tópico, é importante ressaltar, né, para frisarmos o que dissemos no início. Com essa nomenclatura, ninguém mais pode ser um apóstolo no sentido em que eles, esses 12 aqui, foram. Certo? Pronto. Feitas essas considerações, vamos para o tópico número 2, que tem como tema o apóstolo Paulo. Ele traz aqui agora um apóstolo que recebeu este nome, Saulo e sua conversão. Nós sabemos que Paulo, ele era cidadão romano e ao mesmo tempo era judeu. Paulo, ele mesmo se declara que ele era da tribo de Benjamim. Glória a Deus. Então, Paulo, como já dissemos, ele foi educado, foi ensinado aos pés de Gamaliel, um mestre do judaísmo. Paulo, ele era intelectual, fariseu, e foi um dos grandes perseguidores da igreja primitiva, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Entretanto, nós conhecemos a história de Paulo a caminho de Damasco. A sua vida foi inteiramente transformada depois desse encontro pessoal que Paulo teve com o Senhor Jesus. E aí, de perseguidor, ele passou agora a ser perseguido. Um homem ser preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Veja, dos 27, 13 foram escritos por Paulo, apenas 14, praticamente a metade, não é, aí dos livros do Novo Testamento. Então, Paulo, ele, por exemplo, a carta aos Romanos é excepcional. Claro que todos os livros, todas as cartas divinamente inspiradas, elas são excepcionais, né? Mas nós encontramos aqui no livro de Romanos, eu particularmente tenho essa particularidade com o livro de Romanos, e o autor da lição, ele traz aqui essa informação de que quão grande tratado teológico nós encontramos na epístola aos Romanos. Veja, mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto, como vimos aqui no subtópico anterior. O Paulo perseguidor, ele agora passa a ser perseguido, passa a sofrer por causa do Evangelho. Ele levou uma vida de sofrimento, glória a Deus, porque servir a Jesus, muitas vezes, implica sofrimento, implica dor, não é? Não é porque servimos a Jesus ou porque só estamos bem quando estamos mostrando os dentes, quando estamos sorrindo. Não, muito pelo contrário. Aleluia. É natural que Jesus, ele sofreu. E quem somos nós para dizer que não sofreríamos? Eu imagino, né? Quando o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, se foi Jesus quem disse que no mundo teríamos aflições, quem sou eu para querer fugir das aflições ou dizer que um servo do Senhor não passa por aflições? Todavia, Paulo, ele foi um homem preparado para servir. Depois da sua conversão, ele que já era muito atuante, né, na defesa do judaísmo, ele agora passa a ser um grande defensor e pregador do cristianismo. E aqui eu faço uma observação. Imagine alguém que é muito fervoroso na sua religião, que é muito fervoroso na sua fé. Quando ele conhece a Jesus,
pode ter certeza, vai ser um crente fervoroso também na casa do Senhor e na obra do Senhor, na obra de evangelização, porque agora ele conhece o caminho e ele quer trazer as pessoas também para este caminho que ele entende como correto, caminho que leva para o céu. Subtópico número 3, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio dos 12, lógico, né? Ele não estava lá, ele não era um dos 12 discípulos. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno. Todavia, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Todos conhecem a história a caminho de Damasco, né? Repetindo aqui, Paulo ele tem aquela visão de Jesus, aquele encontro, e ele literalmente, né, ele cai ali com o rosto em terra e ele ouve a voz do Senhor. Humildemente o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser chamado de apóstolo, veja, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, e se considerava o menor de todos. Veja, esses dons ministeriais, nós já vimos os dons espirituais, né? Que não é porque a pessoa tem um dom espiritual que é melhor ou maior, mais privilegiado, sei lá, do que os outros. Da mesma forma, aqui há esta importância de reconhecer Paulo, mesmo sendo chamado de apóstolo pela igreja, pelos irmãos da época, ele considerava que não merecia receber este título tão importante. Eu não vou aqui nem ousar entrar nesse mérito de títulos hoje dentro das igrejas, não é? Como se é tratado um presbítero, um evangelista, um pastor, e até aqueles que se autodenominam também apóstolos, missionários, enfim, esses títulos, aqui o apóstolo deixa bem claro, que não é para torná-los maior ou melhor do que ninguém. Pelo contrário, Paulo reconhecia que não merecia. Então, se você, meu amado irmão, hoje é presbítero, pastor, evangelista, nós sabemos que quanto mais nós, vamos dizer que recebemos títulos dentro da igreja, né, esses títulos, eles não são dizendo que somos maiores do que ninguém, porém, apenas títulos para servirmos melhor e para servirmos mais ainda. Se já servíamos, passamos agora a servir muito mais os nossos irmãos. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele mesmo eram o selo do seu ministério apostólico. Glória a Deus. Paulo viu o Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Ele não conviveu com Jesus ali fisicamente como os 12, mas Paulo, ele viu a Cristo, ele teve o seu encontro com Cristo, glória a Deus, e da mesma forma ele foi comissionado por Jesus, assim como os 12, ele foi comissionado para pregar o Evangelho. Tópico de número 3, apostolicidade atual. Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós comentamos no início da nossa lição. A pergunta no subtópico 1, ainda há apóstolo? Isso aí nós já esclarecemos. No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem, certo? Aleluia. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, né? Por isso, e aqui eu faço uma observação em relação a isso, né, que nós acabamos de ler, em relação aos nomes dos 12 apóstolos que estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Aqui eu observo só o porquê da necessidade
que eu sei que muitos têm essa dúvida. Depois que Judas Iscariotes tirou a própria vida, ficaram apenas 11. Jesus subiu ao céu, começou ali a missão dos apóstolos, mas antes de tudo, eles escolheram escolheram um para substituir Judas. E, logicamente, nesses 12 fundamentos da Cidade Santa, eu posso garantir que o nome de Judas Iscariotes não fará parte, mas sim o novo discípulo que foi escolhido ali para compor o apostolado dos 12. E aí você depois dá uma pesquisa, né? Não vou falar o nome dele, para que vocês possam ver no livro de Atos, claro que a maioria já lembra, o nome do apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Apóstolo fora dos 12. E aí, tem ou não tem? Veja, a carta de Paulo aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Estamos estudando aqui os dons. Já vimos dons espirituais, estamos vendo dons ministeriais e ainda vamos ver alguns dons de serviço. Nesses dons aqui ministeriais, nós temos o ministério de apóstolo, o dom ministerial de apóstolo, ou seja, não mais com aquela nomenclatura, com aquela singularidade dos 12. Hoje, o que Paulo escreve aos Efésios é justamente esse dom ministerial. Veja, Paulo e Barnabé, nós temos no Novo Testamento, lá na igreja primitiva, nós temos também os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, e ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja, aquele que é enviado, que nós vamos ver no subtópico seguinte, certo? Então, assim como profeta, da mesma forma, apóstolo, no Novo Testamento, nós não temos mais apóstolo como os 12, mas apenas o dom ministerial de apóstolo. E, por fim, o subtópico número 3, o ministério apostólico atual. Aqui ele dá continuidade, né? A apostolicidade atual. Como é que ela funciona? Existe? Não existe? Sim, não há que falar em sucessão apostólica. Essa é uma doutrina formada pela Igreja Romana. Infelizmente, algumas igrejas evangélicas estão copiando para justificar aí a existência ou a nomeação de apóstolos. O ministério dos 12, ele não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. E o que seria esse ministério de caráter apostólico? Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados, eles podem ou são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros propósitos. E aqui o autor da lição, ele traz o exemplo de homens de Deus, como John Wesley, como William Carey, que foi o pai das missões modernas. Ele traz aqui Hudson Taylor, ele traz aqui Moody, Navingren, Daniel Berg, irmão André e tantos outros recentes que foram enviados como verdadeiros desbravadores apostólicos, homens de Deus que não conviveram com Jesus, mas foram comissionados pela igreja e eu creio, comissionados por Jesus. Igreja orientada por Deus, igrejas orientadas por Deus enviam homens para outras nações, para outros estados, para outros locais, para pregarem a palavra de Deus, pois este é a principal função de um verdadeiro apóstolo. O termo
o título de apóstolo não deve ser utilizado como uma forma de se sobressair em relação aos demais, ou de parecer que é maior do que os demais. Não, os outros são pastores, os outros são evangelistas, os outros são bispos. Não, eu sou apóstolo. Não, não é uma forma de ter status, muito pelo contrário. É para aquele que verdadeiramente prega, evangeliza, ele sai, ele é enviado pela igreja para pregar a obra de Deus, a palavra de Deus, para pregar Jesus Cristo. Então, os apóstolos, eles foram enviados, eles foram testemunhas oculares, aqueles 12, eles foram testemunhas oculares das atividades de Jesus na terra. O apóstolo atual, ou o ministério, o dom ministerial de apóstolo, ele é também da mesma forma recebido por Cristo. Veja, é um dom ministerial. Então, não é simplesmente se auto-intitular apóstolo. Não. Tem que receber, de fato, o dom ministerial de apóstolo para ser enviado para pregar o evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Para concluir a nossa lição, deste dia, nos moldes do Colégio Apostólico dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Glória a Deus. Graças a Deus por mais esta lição bíblica da escola dominical. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para nós concluirmos esta aula. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que ouvirão, que assistirão, Pai, este vídeo. Senhor amado, continue abençoando cada família, guardando, Senhor, debaixo da tua potente mão. Que o Senhor continue, Senhor, concedendo dons ministeriais à tua igreja, para que a tua obra, Senhor, seja feita, para que o evangelho seja pregado em todas as nações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar mais uma vez, antes de nós concluirmos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê aí o seu like, para que nós possamos também comentar, para que possamos cada vez mais melhorarmos este trabalho de divulgação da palavra de Deus no nosso canal. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.